Boa tarde para você, boa tarde, Tatiana. Boa tarde, Tony. Uma ótima tarde para você de casa. E a gente começa o JT1 falando das agências dos Correios. Tem uma na zona noroeste de Santos, onde é feita a distribuição das entregas. O problema por lá é que tem problema na estrutura e principalmente no forro e nas paredes. É verdade, esses problemas são tão sérios que uma liminar da Justiça do Trabalho mandou interditar o centro de distribuição dos Correios por risco de causar danos às pessoas que trabalham por lá, que passam por lá. A Solange Freitas está desde cedo no local, nesse centro aí de distribuição na Zona Noroeste, e a gente quer saber que situação você encontrou por aí. Solange, boa tarde. Oi, Solange. Oi, Tony, Tatiana, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Olha, o prazo da Justiça do Trabalho para que esse imóvel seja interditado totalmente é de 5 dias, esse prazo termina amanhã. O que nós verificamos hoje, olha, quem vimos agora há pouco, olha, tem um senhor aqui pintando o portão, né, foi o único trabalho aqui que a gente viu de manutenção, né, a gente não pode entrar no prédio, mas a gente verificou também que aqui de fora a gente consegue ver o teto, a maneira como está, a forma como está o teto, a gente também vê muito ferro aparente, ou seja, o que a gente vê de fora dá para entender o porquê a Justiça do Trabalho mandou interditar esse prédio, que é o Centro de Distribuição dos Correios. E olha que se não for cumprida essa decisão da Justiça, a multa é de R$100 mil por dia. Então, esse centro de distribuição sai daqui por dia, olha só, um número bem grande, 250 mil cartas e encomendas. Então, é muita coisa que sai daqui para ser distribuído nas agências e nos centros de distribuição das outras cidades, de Bertioga até Peruíbe. Tem 120 funcionários trabalhando aqui e, segundo a Justiça do Trabalho, há sim riscos, porque há problemas graves na estrutura do prédio, há risco de colapso em curto período de tempo, né, segundo o relatório aí da Justiça do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, então por isso o prédio tem que ser interditado. Eu conversei agora de manhã com o presidente do Sindicato dos Funcionários dos Correios, vamos ouvir o que ele disse. Se houver realmente o risco, conforme a juíza determinou, tem que fechar o prédio, para que os trabalhadores tenham uma condição melhor de trabalhar em outro lugar. Porém, será muito difícil ter essa condição melhor, porque as unidades que eles vão são apertadas, não comporta a quantidade de trabalhadores, nem a quantidade de carga que vai para lá. Então haverá um problema também maior em outras unidades agora. Em relação aos funcionários, o que eles estão dizendo para o sindicato? Então, alguns trabalhadores nos falaram sobre o problema que nós vimos aí dentro do prédio. Outros trabalhadores não querem sair do prédio. Eles avaliam que não há esse risco todo. Então, nós do sindicato estamos aqui para fazer o bem comum para todos os trabalhadores. O senhor acha que vai ter problema nos dois jeitos, se ficar e se sair? Correto. Vai ter problema de alguma forma, porque tem a estrutura a ser consertada, do jeito que a juíza colocou. Porém, se fechar e os trabalhadores for para outra unidade, não tem suporte, não tem condições de alocar esses trabalhadores em qualquer unidade de Santos, devido ao tamanho, à falta de espaço e à carga que vai para lá, que é muito grande. E são em torno de 4 mil objetos entregues diariamente, só saindo desse prédio. Fora o serviço de transbordo, que é aquela distribuição das encomendas que vai para as unidades da região, desde Bertioga até Peruíbe. Isso dá em torno aí, entre cartas simples, encomendas, SEDEX, passa de 300 mil objetos. Então isso aí vai impactar muito. Esse prédio fechando não tem condições de colocar essa carga em outro lugar. Talvez, em último caso, os trabalhadores vão ter que sair de São Paulo direto com essa carga pronta para levar para as unidades, né? Para você ver o transtorno que isso vai causar. Apesar dessa colocação do presidente do Sindicato dos Funcionários dos Correios, o problema é que, segundo a Justiça do Trabalho, há riscos desses trabalhadores continuarem aqui por causa do risco de colapso em curto período de tempo. E a gente vê realmente aqui de fora que falta a manutenção. Os Correios enviaram uma nota à nossa redação dizendo que todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas, que já entrou em contato com o dono do imóvel, né? Esse prédio não é dos Correios, para que essa manutenção seja feita, mas o prazo da Justiça do
trabalho é até amanhã que esse prédio seja desocupado. Nós entramos em contato também com a Prefeitura de Santos, que informou o seguinte: a seção de Vigilância e Saúde da Secretaria de Saúde foi contactada pelo Ministério Público do Trabalho. Aí no início de fevereiro, os técnicos vieram aqui e verificaram que havia falhas realmente na manutenção, alagamentos, muita poeira, tudo isso prejudicando a saúde e a segurança do trabalhador. Um mês depois, no início de fevereiro, as mesmas pessoas da Secretaria de Saúde de Santos voltaram aqui e verificaram que quase nada tinha sido feito para resolver esse problema. Isso tudo foi comunicado ao Ministério Público do Trabalho. A Defesa Civil de Santos disse que fez uma vistoria na semana passada aqui no prédio e que não verificou risco de colapso. É um resultado contrário do que os técnicos da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho e também no Ministério Público do Trabalho constataram, porque para eles há risco sim de colapso em curto espaço de tempo. Então, por isso, ainda a gente não sabe o que vai acontecer, se amanhã realmente esse prédio de distribuição dos Correios vai ser desocupado, né, atendendo a uma determinação da Justiça do Trabalho de Santos, da 7ª Vara, ou então, desculpa, eu vou sair daqui, com licença. Bom, estão dizendo que a gente está atrapalhando aqui a saída dos caminhões, mas a gente não está atrapalhando não, porque toda vez que um caminhão sai, a gente desocupa aqui também o local. Mas enquanto isso, a gente explica que se o prédio não for desocupado até amanhã, vai estar infringindo uma determinação da Justiça do Trabalho com multa, sob pena de multa de R$100 mil. O que a gente também verificou? Que alguns funcionários não querem sair daqui, porque se eles saírem daqui podem ser transferidos para locais mais longe, né? E eles moram aqui nessa região. Mas o problema realmente agora é a segurança dos trabalhadores, dos 120 trabalhadores que se revezam em 3 turnos aqui e, segundo a Justiça do Trabalho, há risco para a saúde e para a segurança deles também, viu, Tony? Verdade, viu, Solange? Se você prestar atenção, bem do seu lado esquerdo, aí tem uma rachadura bem grande. Olha aí, nessa parede, bem do ladinho onde você está. As imagens não mentem jamais. Obrigado, Solange.